Você deu play aí, a gente começa a conversar no Mais Que Medalha e Banana, a resenha depois do corre. Eu, como sempre, ao meu lado, Marcelo Campos. Buenas. E você que está nos vendo no YouTube, já deixa o like aí, crava o dedo aí no like, não custa nada. Ou se está ouvindo no Spotify, também já pode avaliar o episódio ou os episódios ali, deixa umas 5 estrelas pra gente. Nessa edição do Mais Que Medalha e Banana, a gente recebe um agente FIFA, advogado, CEO da Brown Sports, que também é, claro, corredor, maratonista de Major. Vamos conversar com o Rogério Brown, mas antes, roda a vinheta. Rogério, obrigado por vir aí, obrigado pelo teu tempo Juliano. para Não, contar não. histórias de corrida, histórias de vida. Marcelo, faça as honras. Pô, cara, fazer as honras pro Rogério é um prazer, né? Eu conheço o Rogério desde 2016, na época que eu trabalhava na federação, ele já estava na estrada do futebol, fazendo os cursos e eventos para a galera do futebol. E a gente criou essa amizade que vem ao longo dos anos, e quando eu comecei a correr, comecei a acompanhar ele também, via que ele corria, e além disso, montanhista. É um prazer te ter aqui, cara. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Juliano. Para mim é uma alegria falar sobre algo que transformou minha vida. Então, vai ser muito legal. Transformou onde? Transformou meu corpo, transformou minha mente, e trouxe muito mais qualidade de vida para mim. Como que a corrida entrou na tua vida, Rogério? Essas histórias são engraçadas, né? Eu tinha saído do meu trabalho em 2010 para empreender no futebol. Uma vida sedentária, estressada, e eu disse: "Eu preciso achar uma solução para praticar um esporte, desestressar, cuidar do corpo". Aquela virada de chave dos 40 anos, né. E a minha irmã estava correndo, começou a correr numa equipe de corrida da Miriam Caldasso, já não existe mais, era uma corredora ícone aqui do estado. E eu observava a minha irmã correr e eu dizia: "Poxa, mas a Betânia correndo e eu sedentário, ela como é que pode isso e tal?". E eu via a felicidade, a alegria, a transformação nela. E ela estava começando um relacionamento, e acho que deu não bateram as agendas, ela estava inscrita para uma prova, tinha uma prova da Subway, na época que a Subway Sim, sim, patrocinava. sim. E ela disse: "Mano, eu eu não vou poder fazer a prova, que eu tenho um churrasco, um aniversário e tal. Tu não quer correr com o meu número?", né, aquela coisa de. E eu pensei: "Puxa, veja ela correr, a oportunidade surgiu". Eu disse: "Tá bom, eu vou encarar esse desafio". E ela estava inscrita pra uma prova de 8 quilômetros, e eu nunca tinha corrido nada, nenhuma prova. Foi em 2012, agosto de 2012. E aí fui lá, domingo ela me deu alguma orientação, cheguei na tenda lá da Miriam Caldasso e tudo, pá, "Ai, larga por aqui, põe o número, põe o chip e tal". E foi assim que eu comecei a correr. Comecei Foi incrível, assim, eu lembro aquela emoção, assim, de fazer 8 quilômetros, para mim parecia uma maratona, me senti o Sylvester Stallone subindo as escadarias, assim, né, o super-homem, assim, então foi maravilhoso. Bom, saí daquela e disse: "Eu vou fazer outra", eu me inscrevi para a prova da Sojipa no domingo seguinte, e no outro tinha o circuito das estações, e foi assim, não parei mais. E o teu processo, antes disso, tu não tinha participado de equipe, tu não fazia treinamento nenhum, como é que partiu para onde tu tá hoje? Como é que foi a tua entrada na performance, né? Sim. Eu comecei a fazer essas provas na sequência, fui lá para essa provinha da Sojipa, mais um gostinho, já me preparei na semana, cuidei um pouco mais da alimentação, já descansei, acho que fiz mais uma rodagenzinha, e fui fazendo uma prova atrás da outra, sempre de 5 quilômetros. Aí um dia eu disse: "Ah, vou fazer uma de 10 e vou fazer mais uma de 10". Aí rolou uma de 10 milhas, que seriam 16 quilômetros. E eu disse: "Poxa", daí eu percebi, disse: "Acho que tá na hora de eu achar uma equipe para me orientar e tudo, e para evoluir". Foi assim que um amigo me indicou a RA Runners. Era uma equipe que estava crescendo, que tinha uma cor que eu gostava muito, a cor preto com laranja, eu achava muito legal, assim, a apresentação da equipe. E entrei lá, falei com a treinadora, a Rita Beiro,
E foi muito bacana, foi muito importante aquele momento ali. Aí já foi em 2013. Uhum. A partir eu já tinha feito uma meia maratona até sem orientação, já estava evoluindo sozinho. A partir disso comecei a ter orientação, ter planilha, ter com cuidado com a nutrição, ter um cuidado com a musculação, com o treino de força, justamente porque a gente começa a correr e não tem noção e quando vê o corpo começa a apitar. Começa a ter uma dor aqui, uma fascite ali, um problema na panturrilha, começam a vir esses problemas, uma dor na lombar e tudo, porque a gente não está acostumado a botar uma carga no corpo, né. Então foi RA, fiquei da RA de 13 a 17, entrei na Percorrer do Léo Ribas, e tô lá desde então, assim, é uma equipe que eu também tô muito feliz, assim, o cara é referência. Que massa, que É. massa. A mesa tá recheada aí, Marcelo. Tá vendo? Sim. Tem história e tem 2 medalhas pesadas aqui. Tem 2 medalhas pesadas, tem uma medalha da primeira prova dele internacional já, porque o cara já traz uma medalha dessas, né. Vamos começar a contar um pouquinho delas, Juliano? Vambora, vambora. Rogério, É, vamos em ordem cronológica, em ordem de sim, sim. importância, o que que tu destaca? Tu olha, assim, pra esse mural aqui que tu fez na Por mesa do e estúdio. hoje de manhã eu fui buscar as medalhas, eu não tenho embora eu seja virginiano, eu não tô tão organizado, eu não sou tão obsessivo compulsivo como eu já fui no passado. É aquela de ter as camisas alinhadas e de branco para amarelo, as tonalidades, Faz toda eu ali. já larguei disso. Então as medalhas infelizmente elas não estão tão ajustadas. Mas eu fui buscar hoje de manhã, e essa aqui eu tenho um carinho enorme, porque é a primeira maratona, né. Buenos Feita em Aires. Buenos Aires, foi a primeira internacional, uma maratona, se eu não me engano, hoje ela é selo prata, não sei se eles tinham uma classificação de Uhum. selo bronze, prata, ouro, então assim, foi no dia 12 de outubro, em 2014, eu fiz 3 horas e 43 minutos e 5 segundos, foi um bom tempo para Bom. uma primeira prova. E foi maravilhoso, essa aqui foi demais. Eu fiz uma preparação bem boa, eu estava já tinha 2 anos e pouco de corrida, já fiz com muito cuidado mesmo, sabe, fazendo a musculação, cuidando da nutrição mesmo, eu estava bem mesmo. E uma primeira prova foi bem dentro do objetivo, eu queria fazer em 3 horas e 45 e foi em 13 Conseguiu ainda 13 é uma conseguiu ainda botar uma é. folguinha. E aí tem histórias aqui, tem cara que quebrou, tem cara que se desorientou, nossa. E acho que uma coisa que eu tive a primeira vez, né, num treino de maratona a gente nunca treina 42 quilômetros, a gente treina 32, 34, 36, e aí quando tu começa é normal isso acontecer, quando a gente primeiro tem ansiedade, né, a primeiros 10 quilômetros vai regula e tu se sente pleno, chegou na meia maratona, tu diz: "Hoje é meu dia", né, porque tu tá no melhor momento da tua preparação, em teoria, né, se tu fez tudo certinho. E se o clima ajudou, se tu não tá com nenhuma indisposição estomacal, se tu tá legal, é o teu dia. E no 21º quilômetro, assim, isso aqui é uma barbada. Ao ponto de eu ter sido um pouco eu lembro até hoje, caiu um copo d'água no chão e eu me dei o luxo de tentar correndo, foi buscar aquele copo pra tomar água e que me sentia pleno. O cara, passou 4 quilômetros eu já estava assim: "Puta que pariu, meu, aqui tá pesado", então, aos poucos eu fui aí tinha não sei se era queniano, etíope, alguém assim, um africano de elite que tinha sido contratado para, enfim, que estava lá correndo, que deveria ser um dos ganhador número um, número 2, número 3. O cara estava atirado num canto, assim, lá pelo 28º quilômetro e aquilo me impressionou. E quando tu começa a passar pelo 28, 30, tu começa a ver um monte de gente deitada, com cãibra, sendo atendido por equipe de aten né, de Paramédico, saúde, saúde. paramédico e tudo, e aquilo começou a impactar a minha cabeça. Eu estava correndo com mais 2 colegas que foram ficando para trás, e aí quando vê era só eu, e eu disse: "Ih, ai, 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 isso aqui vai dar". Então, assim, tu tem que começar a lidar com a mente, né. E aos 32 ou 34, o 30 começa, tu bate na parede, né, que é quem é maratonista sabe que vem vem aquela carga física, né, e também mental, e aí chega um ponto que realmente tu sente no teu corpo e na tua cabeça que ainda faltam 10, 12, 8.
E tu tem que lidar com isso. E aí Então é um momento bem duro, assim. E eu não 10 tinha vira uma eternidade, vira uma estrada daí tu infinita. fica aqueles questionamentos que quem corre sabe: "Por que que eu estou fazendo aquilo? Por que que eu me meti a fazer isso? Eu nunca mais vou fazer uma prova. Bom, mas não sei se eu vou desistir. Ai, tá me doendo aqui na região, na costela, É facão, é o facão, a panturrilha, não sei o quê". E pronto, aí tu tem que começar a conversar contigo e tu aliás, tu conversa todo o tempo, só que ali é um momento duro, né. mente e corpo negociando o tempo inteiro. E aí tu diz assim, e o teu corpo, tua mente tem medo, porque a gente nunca tinha feito mais de 32. Então quando tu tem que romper isso, aí é mas ao mesmo tempo, à medida que tu vai superando e tu vai negociando contigo e tu vai: "Opa, eu consigo, vai dar, eu não vou desistir", embora tenha tido uma quebra, né, realmente devo ter baixado ali o pace, ter piorado o meu pace, chegando perto da chegada, batendo os 39, 40, vem aquela força que tu não sabia que existia. E aí pronto, e aí vem a torcida chegando, era no Palermo, começa um parque verde, uma área bonita, e justamente a maratona de Buenos Aires, ela é ruim porque no período crítico tu passa no Porto Madeiro, mas na parte feia. Sim. Então assim, tem Aham. voltas em que Aham. começa realmente a ser um período um trecho muito ruim, pelo menos aquele ano foi assim. Mas quando chega foi maravilhoso. E a feliz coincidência é que as minhas 2 irmãs estavam em Buenos Aires a turismo e nós não tínhamos combinado e acabaram vendo a minha linha de chegada, Que foi bom. emocionante, foi muito Inclusive a que corria e que te deu a primeira prova. me deu a primeira prova que me deu o número de inscrição, foi a Betânia. E como foi isso em termos, assim, de emoção como pessoa e encontrar a família, as irmãs e principalmente a irmã que te deu a primeira prova nesse Foi dia? maravilhoso, é choro, né, é choro, porque o cara tem coração, o cara tem sentimento e é gratidão, é uma coisa assim, acho que elas são testemunhas do feito que eu fiz, né, naquele momento eu nunca sei lá, um pouco antes eu nunca pensei que eu pudesse fazer uma maratona, já com 43, 4 anos, Uhum. então assim, tu já tá em declínio físico, tu não é um atleta de elite, e quando vê tu conclui uma maratona que é a rainha das provas, né, então numa grande cidade, icônica, lindo, foi uma experiência Que bacana. legal. Foi demais. Tua irmã continua correndo? Ela correu, chegou a fazer 2 maratonas e ela não corre mais. Ela teve um problema de não era condromalácia, teve que fazer cirurgia pegou a lombar, enfim, aí parou. Tá chateada, se ela enxergar isso, vai dizer: "Ô Bana, Ela vai de ver. repente, passa 5, Força aí. ô Betânia, vai. Obrigado". É. Rogério, eu queria puxar, eu acho que eu vi um vídeo teu no teu Instagram, eu acho que na chegada da 40ª maratona de Porto Alegre, que eu acho que tu relata ali, tu fez um vídeo em primeira pessoa mesmo, logo após, no calor, na pegada, Justamente. adrenalina, falou que estava feliz, mas triste, que não era o tempo que tu queria queria o RP nessa Sim. maratona, mas não deu, mas estava feliz por ter concluído, e assim, assim. E aí tu faz ali uma menção que é: "Ah, não foi uma nota 10, mas foi um 8,5". Ah, tem a minha E teoria a é e de ali no naquele reels ali, tu diz assim: "Ah, isso é papo pra outra hora". Explica aí o teu conceito de um nota 10 e um 8,5. Vamos focar no 8,5. certo. Eu achei muito legal que tu tenha visto isso e te interessado, porque as minhas teorias malucas, né, que eu não falo muito, mas agora chegou o momento de revelar a teoria do Pode, Eudine. vamos embora. Porque a gente tende a querer idealizar as coisas, né, a gente procura as pessoas: "Não, tu é até 10, tu é perfeito". Acho que na vida nos adolescentes, né, eu vejo assim a minha filha adolescente é perfeito, tudo é top, tu tem um filho novo, ele é maravilhoso, ele é lindo, a gente idealiza, né. Então assim, esse é o 10, né, a gente no colégio, aluno nota 10, tem estrelinha e tal. Mas, eu digo que no colégio mesmo para passar a gente precisa de 7, né, via de regra passar sem recuperação, Sim. Uhum. né. E eu acho que na vida se a gente for só nota 7 a gente é medíocre, é médio. Vai viver na média. Ok, tá bom, passou por médio. Mas eu digo assim, o que eu procuro ser é 8,5, né. Eu gostaria de ser 10 e acho que sou 10 algumas vezes. Mas às vezes eu tiro o vermelho também na vida. Mas eu gosto de pensar nessa nota 8,5 que ela é factível e que ela é possível de atingir e ela já te destaca da maioria das pessoas, seja na tua profissão, né, seja na tua vida, nos teus hábitos, pode ser no hábito alimentar, pode ser na tua relação com teus amigos,
pode ser no teu trabalho, porque a gente não consegue ser 10 todos os dias, né? E a gente se pune, e a gente se cobra. E se na média da vida eu for um homem 8,5, eu vou dizer, eu saio dessa aqui e vou sossegado para outra vida que deve estar me esperando lá e estou satisfeito. Então é um pouco isso, né? É ser um pouco complacente, é um pouco, não digo, não pegar pesado demais, embora eu pegue pesado. E eu sei que eu trabalho com futebol, e futebol é alto rendimento. E alto rendimento, e às vezes 8,5 não é suficiente Claro. também para eles, que é muito pior. Mas se eu fizer uma maratona 8,5, pode não ser o RP, né, mas naquele momento e aquela maratona, a minha a minha dor veio porque eu errei numa estratégia nutricional. Eu fiz um treino, segui a planilha, estava bem, o tempo foi um tempo, o clima estava Sim, agradável, estava não era o frio, melhor, mas estava estava frio, bom, estava frio, mas como estava muito úmido. Porto Alegre proporciona isso, né, Porto Alegre é verdade, estava muito úmido, mas a gente tem uma maratona super plana, uma maratona fria, depende um pouco da umidade e tudo, e óbvio, depende do que tu fizeste ali atrás, né, nessas nesses Na preparação na toda, nos preparação, 25 nessas semanas que antecederam. E na semana de tanto querer caprichar, eu fui excedi num consumo da beterraba com suco de uva. E aí eu tomei muita fibra e aliás, ao 35º quilômetro, eu tive uma disposição estomacal, ou vulgo uma diarreia. Ma quem foi a vilã, a uva ou a beterraba? Eu acho que tudo, não sei, eu errei na comida, Só parou de beterraba, mas só que eu acho que eu exagerei. Era suco de beterraba todo dia com uva e muita fibra, é a uva. claro, não foi a beterraba, eu tenho que botar a culpa em alguém. Pressão do Deixa a uva para pós-prova, não sei se tu gosta de vinho, mas aí é o pós-prova. beterraba. Eu também. Adoro, eu acho que pelo menos me faz parecer que realmente me ajuda, né. Por causa do nitrato, Aham. essas coisas todas que eu não tenho tanta capacidade para explicar, mas me parece que faz sentido isso. Só que no 35º quilômetro, ali perto do gasômetro, tinha um banheirinho químico no meio, simplesmente eu parei, eu devo ter ficado uns 3 minutos ali para me organizar, e aí eu fiz 3:19 e tanto de tempo no final, quando eu poderia ter feito talvez um tempo legal, que era um 3:15, Sim. né. O meu melhor tempo em Porto Alegre foi 3:17:44, se eu não estou equivocado, eu queria bater esse tempo. Sim, sim. Então, assim, meu melhor cenário seria baixar meu RP, que está em 3:13:50 e farelo em Chicago. Meu tempo, ó, joia, 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 seria 13:15, que eu baixaria meu tempo de Porto Alegre e teria um 13:15, que já é um feito interessante. E 3:17 seria ok, e aí abaixo 13:20, daí foi só abaixo 13. Então, aquele momento, assim, acho que foi legal, até foi a Michele mesmo que me disse: "Faz um vídeo depois da prova e vê o que acontece". E aí vem sem filtro, né. Visceral, vem Vem sem adrenalina. filtro. É como bom, também da área do futebol, a analogia que eu ia fazer é aquilo de chegar com o microfone num jogador logo após os 90 minutos, O calor do jogo. foi o que tu fez contigo Foi aqui. isso. Eu fiz e realmente foi sem filtro e depois veio essa história do 8,5. Eu não sei se faz sentido para vocês, mas eu acho que eu procuro ser um cara 8,5. Eu tenho Marcelo me conhece, eu gosto de cozinhar, mas não sou chefe de cozinha, mas eu cozinho. Eu faço um risoto, eu faço um filé muito bem feito, faço alguns molhos, tenho algumas técnicas de cozinha. Ok, não sei se sou 8,5, mas eu tô lá, tô buscando. E ele é cantor também, é músico, Eu gosta tenho de uma música. banda de rock, eu sou vocalista. Óbvio que é uma banda amadora, Claro. Mas não sei se eu mas é isso, porque eu não vou ser 10 nisso. Eu acho que eu tenho um problema que eu tenho multi-interesses, né, eu tenho um cara super curioso, eu gosto de história, eu gosto de viagem, eu gosto de futebol, eu gosto de corrida, eu gosto de vinho, então, eu acabo tendo muitos interesses e não vou dominar nenhum deles talvez, como eu poderia se eu dissesse: "Eu sou um enfermo do futebol e eu vou viver futebol, eu não consigo ver futebol de segunda a segunda, de manhã, o que tal é futebol?". Não. Eu tenho outros interesses. E eu acho que isso talvez enriquece o trabalho que eu posso fazer para os meus atletas. E a corrida, eu acho que é um recado silencioso, um recado sem palavras que eu dou para os meninos. Pois é, Pra dizer, né, Marcelo? isso Meu, eu tô com 54, 55 e eu fiz 32, acordei 15 para as 5 da manhã, antes das 6, 5 e pouco da manhã eu estava com tênis calçado correndo, eu fiz 32 quilômetros, depois eu, né, toquei a minha vida.
assim, eu posso, por que que tu não pode? Então, isso é uma das coisas, assim, tem vários pontos que tu trouxesse nessa história do 8,5, e eu quero trazer a história da tua relação com a corrida, no aprendizado que tu teve até agora que tu contasse, mas especialmente na relação com os atletas, porque eu acho que com a tua prática, com o que tu trouxesse agora, tu passou a entender também a performance e passar para eles, né, o quanto é importante essa dedicação, porque a gente trabalhou, o Juliano trabalhou também no futebol, era da área de jornalismo e a gente se conhece através disso, né, Rogério? E Hã, Principalmente a categoria de base, né, eu sei que tu tem bastante meninos com a base, sim. e eles hoje eu vejo que não, para eles, o sentar, olhar, focar e entender que precisa levantar cedo, que precisa abrir mão das coisas da vida. O que que a corrida somou para ti nessa tua jornada com esses meninos? Eu acho que é isso, eu dou o exemplo, né, porque é muito fácil tu dizer: "Faça isso". Então eu prefiro ser o cara que faz, em vez de ficar faz dizer que vai fazer, né, então é mais ou menos isso, Tipo usando aquela, o exemplo arrasta, eu não a mesmo palavra. arrasta, é bem isso. Eu acredito, assim, que essa geração é uma geração por ter uma filha de 18 anos, eu tenho o privilégio de conviver com essa geração, e agora com um menino, um molequinho de 7 meses, eu vou ter de novo a possibilidade de não envelhecer tão rápido, né, ou de rejuvenescer um pouco, né. São os truques de vida, né, que eu tô É, criando pra porque esses dias até falando com a Helena, ela tem uns vocabulários diferentes, tem coisas pegadas diferentes que a gente passa por antiquado, mas de certa forma não defasa tanto, né. Então eu vejo que a geração deles é uma geração talvez não é que a gente não sei se resiliência é uma palavra talvez um pouco usada demais, mas a gente sofreu mais, eu acho. A gente passou por uns perrengues que, graças a Deus, eu não preciso fazer com que eles passam. passem, né. Aham. Só que isso também não passar por problemas, acaba não te moldando, não te transformando, né. É clichê, mas, É, se diz que o diamante se forma, né, é na pressão, pressão, né, pressão. do grafite para o diamante. Então funciona muito isso. Eu acho que eu sou esse cara que, enfim, não vou contar toda a minha vida, mas ela passei por perrengue. E esses perrengues essa é a opção, desistir ou avançar, né. É aquela história do que o que não te mata te fortalece. Então eu acho que é um pouco isso, sabe. Eu vejo que eles curtem, diz: "Pá, nem de moto eu iria", eles dão moral pra mim, eu me sinto é legal. E de certa forma eu entendo eles, o que é uma lesão, porque quando a gente lesiona dói, Uhum. dói dentro do corpo mesmo. Dói tudo, porque vê teus amigos correr e tu não pode correr. E aí tu tá: "Pô, mas eu", aí tu vai voltar a correr, tu já não volta com o mesmo ritmo. Então, sim, é doído. E agora eu tenho recentemente um atleta que lesionou, então tá passando por um problema. Quando eles lesionam, dói, quer dizer, a gente sente, né. E eu acho que também, consigo entendê-los melhor, assim, correndo, sabendo o que é a disciplina, cuidar da alimentação, cuidar o sono. Então eu digo: "Pô, vamos dormir cedo, né, não mexe na rede social", coisas que a gente também tem que se policiar. Então eu acho que é como tu mesmo falaste, Marcelo, é o exemplo arrasta. Eu acredito que quem me olha e diz assim: "Pô, se o Rogério faz, eu também, de repente, posso inspirar alguém, né". Não Sim. sei se que isso pode funcionar. Vamos para onde, Juliano, agora? Vamos dar um pulo nas majors, porque o Rogério citou aqui de Chicago, que foi 3 horas e 13 de esse 54, que é o teu meu melhor tempo. É, que foi uma major, numa major em que Chicago, Chicago é conhecido por vento. vento. Que essa aqui, né? Perfeito. É. Essa aí, essa aí. É E linda. e aí o vento contribuiu. Tive um pouco de sorte, né, porque o Depende da direção. sonheiro precisa do pouco de Chicago eu não conhecia, amei a cidade. Eu recomendo, assim, eu sou muito mais se eu pudesse dizer assim: "Prefere Europa ou Estados Unidos?", eu sempre a Europa. Mas Chicago me surpreendeu de uma maneira, assim, que eu quero voltar. Acho que eu estava com a Soraya, com a minha mulher, foi uma parceira, assim, super querida, estava com um casal de amigos, e então foi tudo muito favorável, né. A gente gosta de música, a gente foi ver uns shows de jazz e de blues. É. Teve uma pré-temporada da NBA, a gente viu o Chicago Bulls, que eu nunca tinha visto um jogo da NBA. Claro. Então teve um contexto muito legal. E a cidade é maravilhosa. E a prova nem se fala, né, é uma prova super, desejada, assim. É uma das majors, né, Essa e aqui é de ela 2024. 24, Né. essa é a minha penúltima maratona. E
E eu tive um pouco de sorte, porque realmente o clima não estava frio demais, porque às vezes está frio demais, ou está quente demais. E lá tem o Lago Michigan, né, e ali esfria muitas vezes, e o vento acho que gera. Mas, teve um pouco de vento, mas ele pegou, eu acho que até o traçado da maratona eles já fazem para que não pegue tanto vento, e foi um vento ok, foi um vento ok. E a minha estratégia aqui, claro que treinar, alimentar, Não dormir, tem tudo, isso é básico, mas eu acho que eu tive uma felicidade de pegar e colar num pacer. Eu peguei o pacer de 13:15. Ah, que bom. Porque aí eu estava com o cara aqui. Só que assim, dava raiva, porque os caras que são pacer, o cara deve fazer uma maratona 2:30, 2:40. Então assim, o cara, ele e 2, 3 caras vinham conversando, e eu dando a vida aqui, pescoço, eu dando a vida, e os caras, eu olho, filha da mãe, Não, claro, você tem que ter sobra de tem que ter sobra. Mas eu colei no cara. Então assim, chegou um momento que eu estava atrás, mas eu sempre estava com ele no meu olho aqui, cuidando. Um momento eu passei os caras, só que aí de novo ali para os 30 e pouco, dá aquela velha quebradinha, assim, e aí eu disse, e aí tu começa a entregar tudo. Entregar tudo no sentido de dizer: "Ah, hoje não vai dar, quer saber? Também não sei por que que eu tô aqui". Pensamento, como é que é os pensamentos assim, do turismo, tá com o chicote, devia ter sido só ver o Chicago Bulls, escutar um violãozinho, podia fazer aí em 4 horas, 4:30, né, pra que fazer isso? Eu já tô velho, não precisa disso e tal. Ele disse: "Ah, quer saber? Também ano que vem tem, eu faço outro, eu vou baixar tempo em Porto Alegre, porque lá é sabe". Daí uma hora os cara, eu começo a perder os Pacers, assim, de vista. Eu disse: "Ai, não é hoje, não é hoje". Daí eu disse: "Ué, mas eu tô no 35º quilômetro, faltam uns 7 quilômetros". "Ah não, eu vou dar o eu não vou aceitar isso aqui", sabe, começa a ter um turbilhão de pensamento, eu disse assim: "Ah não, eu vou apertar aqui, eu já tô me sentindo melhor e tô", e é incrível como o mindset, sei lá, muda tudo, e comecei a apertar, 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 uma hora os caras começaram a ficar maior, 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 uma hora eu colei, eu estava lado a lado, eu disse: "Agora ninguém me tira". Aí quando chegou no 38, 39, eu disse assim: "Ninguém me tira isso aqui mais". E aí vem uma força que tu não explica. Talvez, claro que com uma estratégia de gel, de suplementação Hum. ok, com treinamento, e talvez, eu fiz uma estratégia boa, é fazer uma primeira metade um pouco pior e fazer uma segunda metade negativando. Só Split que negativo. eu split negativo, né. E eu fui, cara, fui preciso nisso. Aconteceu, né, então, chegou na finaleira, assim, eu estava acho que poderia ter baixado um pouquinho mais. Poderia ter baixado um pouquinho, talvez 20 segundos, não muito mais, né, mas foi maravilhoso. E a loucura é isso, né, que tem essa aqui, foi 2024, e essa aqui em 2014, tem 10 anos. 10 anos, é. São só 30 minutos de diferença. Mas, cara, como é difícil. Não, não, Como é não são só 30 minutos. que não são só que não são só medalhas e banana. Não, por isso, eu digo assim, tem uma vida atrapalhando meu treino. É óbvio que tem um declínio físico, tem um monte de, tem que trabalhar, Tem tem toda uma vida, né. tem que tomar um vinho, tem que ver os amigos, tem que cuidar dos pais, tem que cuidar dos filhos, tem que amar, tem que trabalhar, sabe. Então, correr também é uma coisa que eu curto muito, mas é muito difícil. Mas eu estava hoje mesmo pensando assim: "Cara, são 10 anos de treino, dedicação para baixar 30 minutos", e aquela pessoa que não corre, ela diz assim: "Muito bem, foi fazer". "Tu venceu a prova?" E ele falou: "É, não vai acontecer". Mas assim, acho que eu venci a mim mesmo, né, então eu fui melhorando, o Rogério pelo Rogério. Acho que a corrida bacana disso, né, Foi e 1 segundo é uma vitória. Se a gente baixar 1 segundo e eventualmente como eu comentei um pouco antes, vai chegar um momento que eu não vou mais baixar tempo. E aí eu tenho que ter claro o que eu quero pra mim, que é o quê? É envelhecer com qualidade, né, Marcelo? A gente né. já conversou Não, e em sabe, outros o ambientes, Rogério tá trazendo, assim, é eu fico longevidade até um pouco quase. emocionado, porque a minha primeira meia maratona, ele vinha me acompanhando todo o processo do movimento Certo. Inspiração 50 mais, tal, ele: "Pô, que legal, tal". E quando eu terminei a minha primeira meia maratona, que foi 2023, eu encontrei ele. E ele: "Pô, que legal, tal". Cara, é algo muito bacana essa sensação, né. Então é como ele diz, não é o Marcelo contra o Marcelo, o Rogério contra o Rogério, e na idade que a gente está, é para dar mais longevidade, para que a gente possa curtir a vida, e agora ele pai de pra um
bebê lindo que eu tive o prazer de conhecer, vai poder estender mais isso. Se está com a lombar forte, vai pegar no colo. E eu digo assim, e nós somos pessoas normais, né? As pessoas normais fazem coisas excepcionais, né? E hoje fazer uma maratona, uma meia maratona, isso é algo fora da curva, né? E tem que ser saudado, tem que ser elogiado e tudo, mas eu digo assim, é bacana, e eu acho que ver o Marcelo, né, eu vejo ele por ele, assim, eu vi o esforço que ele fez e a dedicação e atingiu o feito, e foi, acho que foi genuíno, foi espontâneo, nem leitor, tá? Foi tive que se abraçar e deu, pô, tu conseguiu o que tu te propusesse. Sim, sim. É, E o legal é que a gente não é como o futebol, que a taça do mundial a gente não pode tocar, né? Ele pode pegar lá. O Volkswagen estava colocando aqui o Brickpot em meio. Aí eu ainda brinquei lá, Copa Semira e não se toca. Deixa eu pegar, pode. eu até queria fazer um quadrinho, que é muito legal, aqueles que faz o traçado da prova, sim, é a medalha e põe o tempo, assim, e deixar, as 6, né, agora são 7, né, as majors. Sim. Incluíram Sydney, que diz que é muito legal, os amigos meus já fizeram, É. e que Essa prova eu vi pela TV. Foi no final de 25, eu acho. Não lembro. por aí, eu acho Que foi. Foi final de 25. E eu me apavorei a quantidade. Ela é um tobogã. E assim, caramba, Sydney. é desafiador. Pela TV já é desafiador. Lá então deve ser algo mais ainda. A outra ali, quem deve estar vendo por essa câmera aberta aí, não, claro que não é o Oktoberfest, sim, ó, é a Major de Berlim, que também tá aqui. É, Quem é que tá no verso ali? eu nem sei, cara, Pérez, velho. Pérez Jepchirchir, Maratona Olympic Champion de 2020. A campeã olímpica, ela foi homenageada aqui na medalha de 2023. Não sei se dá pra ver no relevo. Ah, dá. Tô fazendo o reflexo ali, dá pra ver. Ela foi homenageada no verso da medalha, campeã olímpica da maratona de 2020, a Pérez Jepchirchir. E aqui em 23, em Berlim, É. o que Primeira- aconteceu dentro desses 42 quilômetros e para além desses 42 quilômetros, hein, Rogério? Ela foi muito bacana também, porque, como disse, Europa eu curto muito e eu tenho, né, descendência, sou de origem alemã, então tinha uma coisa da Alemanha e tudo. E Berlim é uma cidade icônica, maravilhosa. A prova é muito bonita também, é uma prova plana também, é uma prova para fazer tempo. Talvez seja a melhor prova para fazer tempo das majors. E eu estava bem preparado, eu fiz. Mas lá o calor de vez em quando aparece, né? Aparece, mas não foi meu caso. Ali deu tudo certo. Ali é só agradecer a Deus e São Pedro, porque deu tudo certo. Foi foi um pouco abaixo de 13:15, foi 13:14 e farelo. Então Farela é boa. farelo eu não lembro. Então aqui baixei tempo também, né? O meu melhor tempo era. E isso é legal, porque Berlim. Antes eu tinha feito São Paulo e 20, essa aqui é a maratona. Tenho 2 em São Paulo. Essa aqui de São Paulo de Janeiro foi uma preparação para Up Hill, que é aquela para mim hoje, qual é a tua pior maratona? É a maratona de a Up Hill, Serra do Rio do Rastro. Vamos ter, Então, vamos ter que entrar no perrengue. aí como tu quiser, são 2. Mas essa aqui de São Paulo também, eu nem tinha me dado conta, fui olhar, ela era para ter ocorrido na pandemia e com a pandemia foi adiada. Então a medalha tem 2022, ou seja, teve um gap ali. fiozinho que não se corria, né? A gente já tá Não. esquecendo da pandemia. Tudo paralisado. E te digo mais até, né? Período de pandemia eu vivia na praia, isolado, acho que foi para mim até interessante. Tava Conseguiu te movimentar bem. corrida, teve supressão, sabe, com sanidade, com equilíbrio. Foi muito importante. Eu tava em Canela, tive o privilégio, né? Tenho que agradecer ao universo, porque algumas pessoas, né? E também A corrida tem Podia essa correr, claro. importância que agora me traz aqui essa lembrança, assim, do quanto era importante ter uma Pelo menos rotina. Porque pelo menos aqui em Porto Alegre tava. Ah, não, aqui tá proibido. eu em Porto Alegre eu saía para correr 4 da manhã e assim, ó. Era muito doido, né? Era muito doido. Eu me lembro, assim, que a gente queria correr, correu sem máscara, meio que a gente era Mas Eu corria de máscara. bandido, né? O cara cometeu uma infração, um crime, um delito. Foi um outro convidado nosso aqui, o Félix, que já esteve aqui, que ele fez a maratona virtual e a preparação toda, o ciclo inteiro de maratona usando máscaras. Não, doido.
Não, é absurdo. Mas também nesses horários heterodoxos. 4h30, 5h, saí Eu as 2 vezes, ir pra Canela, depois eu fui pra Canela e fiquei lá. eu corria muito na Ipiranga ali, na cicloviazinha ali, que eu, tipo, me sentia isolado das pessoas. Ah, não vou engraçado, né, porque a pandemia, quando chegou o vírus, eu na minha cabeça que era um ebola, assim, uma coisa que Aham. tocou, morreu. Aham. E, por sorte, não foi assim, né, para algumas pessoas foi realmente muito terrível, mas depois foi entendendo e tudo, mas eu digo, no início a gente buscou papel higiênico, né, álcool gel, máscara, né, a gente viveu momentos muito doidos. E tinha aquela história: "Não pode sair pra rua", tá, mas então não posso abrir a janela da casa, né. A gente não sabia Não nada. sabia nada, uma loucura. Só fazendo também um outro paralelo, assim, né? A outra pandemia que teve foi em 1917, a gripe espanhola, da espanhola, por ali, 17, 18, que seria na época dos, talvez, nossos bisavós, não deixaram manual de instrução, né? A alfabetização era baixa. Cara, como é que faz? Como é que se sobrevive? Como é que se lida É. com uma pandemia no dia a dia? Não tinha manual de instrução, então o manual de instrução meio que foi construído para essa. É uma área que Não sei. hoje não seja necessário. E eu sei que quando começou a pandemia, eu estava na Itália e foi ali que começou, se eu não me engano, Itália estourou forte lá. E muita gente, eu estava na Itália, eu vou para França, porque eu já estava trabalhando, eu fui para Itália, acho que eu fui para Bélgica, ainda vi uns jogos de futebol com gente. No dia seguinte, tipo, na Bélgica fechou, daí eu fui para França, ia ter um jogo da Champions, ia ter, sei lá, Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, eu acho, se eu não estou equivocado. E eu estava com ingresso para o jogo da Champions e tudo, assim, então, enfim, portão fechado, a gente ainda foi num bar ver o jogo no bar, e no dia seguinte França fecha, aí a gente foi para Portugal, Portugal estava fechando, e eu disse: "Meu Deus, o mundo tá acabando, né, Como é que eu vou voltar?" como é que eu vou voltar?". Cheguei em Portugal, que pessoas no aeroporto chorando, desesperado, consegui remarcar meu voo, fui num hotel do lado do aeroporto esperando, tinha que esperar 12 horas, eu só vou me isolar no hotel, consegui voltar. E eu disse assim: "Como é que vai estar o Brasil?". O Brasil estava em pré-carnaval, cara. Ninguém estava querendo. Sim, aí, não vai dar nada. Enlouquecido. Só que o cara que chegava da Europa era o cara que estava trazendo o vírus, então eu tive que me auto-isolar, fiquei 2 semanas, não pude nem ver minha filha e tudo, a gente estava até lembrando esses dias, né. Mas eu sei que uma das coisas que eu fiz, que eu precisava, porque eu vi que estava tudo meio solto, no domingo que eu cheguei, eu saí e fui correr, aí eu fui correr na Ipiranga, aí por isso que eu me lembrei. Fui correr para manter a sanidade e dizer assim: "Cara, como é que espera aí, deixa eu respirar, deixa eu pisar no chão aqui e ver como é que vai ficar". E o povo aqui curtindo o carnaval, acho que 2, 3 dias depois fechou. Eu fiz o Grenal, acho que foi o Grenal da Libertadores, se eu não me engano, e o presidente Luciano Oxman tinha recém sido eleito, e aí eu encontrei ele na zona mista lá, eu falei: "E agora?" Ele disse: "Agora eu tô ferrado, olha só, primeiro mandato meu, eu vou ter que fechar tudo". O carnaval, acho que foi no final de fevereiro, iniciozinho de março, e esse Grenal foi lá pelo dia 11, 12, né? É. E aí depois a cidade, bom, a cidade não, o Brasil inteiro também fechou naquela. E aí, Rogério, vamos contar a história dessa aqui então, que pra ti também é uma prova. Essa é a Foi casca. essa é a prova mais dura, né, porque ela é uma prova é a prova mais dura de asfalto do Brasil, porque ela tem, puxa, não lembro agora quantos metros de subida, mas deve ter 1.200, É 1 sei lá. quilômetro e pouco de, É, de altimetria. é, é muito É duro. casca. Para comparar a Berlim, nós estamos falando de quê? De 50, 60, talvez menos, né. Plano como uma É. panqueca, né? Delícia. Tem. Plano como delícia. Agora isso aqui, nego, isso aqui eu entendi o que é ter cãibra na prova. É uma prova que, como eu disse, fiz São Paulo, né, fiz São Paulo para preparar, é uma prova bacana para São Paulo, só que é uma prova durinha também, é uma prova chata, embora tenha, assim, hidratação boa, passa pelo Ibirapuera, passa pela Faria Lima, por um monte de pontos, passa pela USP, que é muito legal de correr. Ela tem aqueles viadutos e isso judia do guerreiro, Cara, porque tu desce, ok, só que daí tem um clima diferente dentro dentro do viaduto, às vezes mais calor e tudo, e na subidinha, então, assim, tem uma altimetriazinha de 200, 300, eu não lembro agora. Então ela serviu, foi quente, foi em abril, meu, acho que a gente largou com 23 e chegou com 33. Nossa, 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 bom demais. Então, mas foi, sei lá, não sei, 3 horas e não lembro, 3 horas
13,35. Foi Ah, foi bom, tá. foi bom. Eu estava bem forte, eu fiz uphill, só que uphill naquele ano, né, pra homenagear o prefeito de Lauro Miller, os caras passaram a prova dentro de Lauro Miller pra gente saudar o prefeito e tal. Só que, cara, isso gerou 1 quilômetro a mais na prova, então assim, Então foi o a gente foi ruim demais, porque foi duro, né, é uma prova muito dura. Ela até o 25º quilômetro, ela é uma prova ok, é uma prova com subida e descida, mas ela tem descida, mas lá no 25, acho que isso é no 25, tem um ponto de corte, e que é interessante, que nem todas as provas têm ponto de corte, as provas de trail ou Aham. na maratona tem um ponto de corte, e essa aqui tem. Então se tu não entregou em determinado tempo, Tem um tal, checkpoint tu já ali, tá ó, fora. pode ser convidado a se retirar. Você vai tirar. Desiste, aí não vai dar pra ti hoje. Vai tomar uma coca ali e Ah, mas recupera. essa do prefeito aí é de concurso, ele se inspirou na família real britânica que em 1908 foi que aumentou a Percurso da maratona. distância da maratona de 40 para 42,195. Prefeito com áreas de Um abraço ao prefeito de Lauro Miller, 2016. Pô, que fizeram o prefeito da Abraço, para prefeito. fazer essa O senhor me fez sofrer mais do que precisava. foi 40 e tantos, 43 quilômetros pô, da porque claro, a gente também tem uma coisa interessante, né, que as majors têm, ou as grandes maratonas têm, que é a Blue Line. sim. E é uma coisa que dá um status e tudo, e realmente tem uma importância. Porque se tu consegue correr em cima daquela fita, daquela marcação azul, em teoria tu vai correr os 42,195, senão tu nunca vai correr 42,195, vai correr Vai pra 42 nós. e 42,600. E se tu for muito bom em tangente, isso a gente vai aprendendo com o tempo, que tangenciar é salvador no fim te cara, só na malandragem, usando a regra e a tangente, vai baixar 500 metros pode ser 2, 3, 4 minutos, que não é nem um pouco desprezível. Então assim, eu já aqui foram 43,600. Nada desprezível, jogar com a regra embaixo do Jogar braço. é isso aí, Não, ser inteligente. tangenciando. Como advogado minimamente capaz, putz, aluno da URGS, né, também foi uma coisa legal que eu tipo, passei na URGS e foi uma coisa bacana da vida. Mas digo assim, é jogar com a regra. Então, nós largamos acho que foi de meio da tarde, não é uma maratona que larga cedo, tu larga de tarde, então tu larga com calor. Aos poucos o sol vai se pondo e a serra é muito clima de serra, né, então vai a temperatura quando o sol se põe, a temperatura baixa. Então assim, chegamos com chuva, umidade, chuva, umidade e hipotermia, assim, realmente foi sofrido demais. E eu tive que parar para alongar por conta de cãibra, mas foi maravilhoso, assim, porque é uma prova dura, uma prova diferente, não sei se farei de novo, porque ela Valeu essa experiência isso, eu estou ok por enquanto. Mesmo que o prefeito de Lauro Miller não vá querer aumentar a prova, eu estou ok. Mas é uma prova que tu tinha que ser sorteado, tinha que ter um esquema aí, sabe? Uhum. Acho que quem organizou a prova foi muito inteligente no sentido de gerar escassez e desejo. Então, assim, não era qualquer um, e tu ia ser um grande, hiper, mega ninja, tinha todas umas figuras japonesas e tal. Então foi essa, e aqui é de São Paulo serviu para isso. Agora que tu falou em desejo, me vem aqui uma coisa de uma prova que é cobiçada, que tu tá de olho naquele unicórnio lá, porque, né, É. como é que é se preparar? E que vem junto com uma pergunta que eu ia fazer também, se ele Né? se dentro dessa tua eu vou para completar aqui, se ele quer pegar a mandala dessas todas. Ah, sim. Porque agora, tem 2 majors, É, uma terceira, e daqui a Uma pouco terceira. a mandala já fica, não sei se a mandala, eles ainda vão aceitar, a Abbott ainda vai aceitar a mandala com 6 Até por eu alguns acho anos, né. eu acho E que aí tu pode escolher, isso, tu não tem eu precisa não fazer sei 7, exatamente, mas eu 6, tenho 10. já uns amigos da Percorrer ali, o Fabito, que me mandou uma foto, inclusive da mandala com a 7, que ele já fez Sydney. E depois acho que vai Cidade do Cabo, talvez, e depois, não sei se Xangai ou Pequim, talvez. Pra ser a 8ª e 9ª? por aí. Isso talvez isso porque, enfim, é um negócio, né. É Claro, um negócio, claro. tá Álbum de figurinha, né. é, é bem isso. E aí, de novo, gera o desejo. Mas eu quero completar um dos objetivos é realmente fazer essa mandala, assim.
E o que tu tinha me perguntado? Para chegar nela, tu tem um próximo O desafio. próximo desafio que Próximo. colocou Unicórnio. em Boston. É Boston. E o legal de Boston é que não é querer se inscrever ou ser sorteado. Berlim fui sorteado. Chicago, eu também fui sorteado, porque não tem mais gente querendo Uhum. fazer. Mas Boston, tu precisa índice. Então, tu precisa se qualificar. É meritocracia, né? Poucas pessoas acho que tu consegue com agência e tal, mas via de regra, Boston é uma prova que tu precisa conseguir índice para poder participar. Então, e eu já consegui com 17, eu consegui o índice para Boston. Com 15 eu consegui para Boston, com 17 eu consegui índice para Boston, e com 23 para Boston. Em Berlim. Em em Sim, Berlim. numa major tu Só conseguiu que índice pra eu outra. não consegui, na verdade, com 17 eu consegui o índice para Boston, Ah. me inscrevi, fui aceito e não fui. Tive um problema de vida, eu disse: "Cara, maratona, corrida, Uhum. ela é importante, mas ela não é o centro da tua vida muitas vezes", então abandonei. Ano passado, como eu fiz Berlim, índice para Boston. E eu disse: "Pô, vou para Boston, eh, em 20 foi 24 que eu iria, 25, isso, 25. Meu pai fazendo 80 anos, eu pensei: "Mano, 80 anos, meu pai já tá questão de saúde", eu pensei: "Melhor deixar de lado Boston". E aí eu fui, como o índice vale por 2 anos, Uhum. né, eu já tinha o índice para Boston por Berlim. E aí eu fui em Chicago e baixei ainda um pouquinho mais o tempo e depois usando o índice de Chicago eu consegui Boston de novo. Então é a terceira vez que eu atinjo o índice, sou selecionado e não agora eu vou. Sim, tava dentro da janela, ó, Estava. o unicórnio te chama, e agora vem. E disse que é uma prova muito especial, né, o americano, ele é o dia do patriota, né, é uma segunda-feira, não é no domingo como as demais, é uma segunda-feira, um dia do patriota. E Boston é uma cidade pequena, relativamente Uhum. pequena, em comparação com as demais cidades que abrigam as majors, mas ela é a cidade que vive a maratona. Ah, Então, é? assim, nos Estados Unidos, quando tu usa depois da prova, tu põe a medalha, os caras vêm, te saúdam, mas Boston dizem que é muito mais, né. E E tem história, né, Rogério? tem uma história, é a primeira mulher que correu, né, em Boston, Foi lá. eu acho que a maratona é a 100ª, 30ª edição. Eu tenho a Uhum. felicidade de participar dessa 100ª, 30ª edição, é contínua. Eu acho que nem não é a primeira maratona a primeira maratona se eu não me engano, era essa de Londres, quando mudou a distância, 1800 Mas esse foi em Jogos Olímpicos, Jogos não sei Olímpicos, né. se é Mas viu, de Londres propriamente. Boston, 130 anos que tem Aham. essa maratona, não sei se tem um período de guerra, talvez que possa ter não ter corrido. Interrompido? Teve o atentado de Boston, então é uma maratona super, pelo fato de ter índice, pelo fato de ser uma primeira mulher que correu, por ser a 100ª, 30ª edição, ver Porto Alegre a gente está na 40ª, que também é uma coisa muito importante para nós do Brasil, mas Boston é icônico. Altamente histórico. Vamos atrás desse unicórnio, né. E como é que Essas tá, Rogério, essa preparação? Porque, pai recente, pai de uma adolescente, tu tem toda a tua correria diária de profissão, família, né. Como que tá essa preparação? Não está sendo muito fácil, né, porque, eh, o fato de ter passado por essa gestação, né, acompanhando a Soraya, né, depois já o nascimento do nenê, e até eu te dizer, essa noite eu acordei 2 vezes para atender a fera, porque às vezes ainda está equilibrando, ajustando o sono, então tem uns momentos que dá desperta e precisa aconchegar e dar então assim, o sono é mais cortado, não é um sono tão bom quanto tu pode ter, como talvez quando tu não tem um filho pequeno. A alimentação tem que voltar a cuidar. A gente gosta de um churrasco, gosta de tomar um vinho, tomar uma cervejinha. Saindo das férias de Tô praia de verão. tô cuidando, tem que perder um pouco de peso, melhorar a força e tudo. E agora a gente entra nessa fase em que a gente começa a subir essa escada, né, então fiz 32 no sábado, tinha feito 24 no final de semana anterior do carnaval e tinha feito já 30, então fiz 30, 24, 32 do longo, né, Uhum. fora os treinos da semana. Hoje, por exemplo, eu tenho treino de pista, eu vou fazer 3 de aquece, mais um tiro de 4.000, com uma pausa curta, mais 2 tiros de 3.000, então eu vou chegar a 17, 18 17, quilômetros hoje. por aí. Entendeu? Sendo que os tiros, claro que eu vou ter que ajustar com a minha pretensão de tempo, né, eu devo fazer a 4:20, 4:25.
o que é forte para hoje tá quente, deve estar o quê? 20. Agora a gente está gravando na parte da manhã, agora são 11 horas do dia 24 de fevereiro, quando a gente está gravando, e estão 27 graus. É, vai ser isso Que horas é teu hoje. treino? 6, 7 da noite, vai estar 26, vai estar por aí. Já fim de tarde já começa. Começa a melhorar, né. Né? Mas então isso e o calor é muito ruim para treinar, para corrida é muito ruim. Então treinar no calor é muito difícil. Então eu tenho o final de semana 34, no outro fim de semana 36, a gente chega a 36. Cai um pouquinho, cai acho que a 28, depois vai subindo de novo. Vamos de novo. Então assim, é bem duro, assim. E essa tu vai ter, quando chegar lá no paredão, tu tem um estímulo que é correr para finalizar a prova, para contar a história Pro Otto. pro Otto. É. Otto, assim, pensando assim, falando assim do que a gente conversou, né, eu me imaginando correr com ele numa prova, né, quem sabe uma maratona, né. É um desafio enorme, É um mas desafio. por que não, né. Eu digo sempre a cenourinha na frente do cavalo, tá. Eu digo e eu quero ver se ele aguenta, porque eu vou estar lá, vou estar lá tentando fazer. E até falando sobre Otto, é uma homenagem ao meu avô, que, se chamava Otto Braun. Eu tenho o O Otto Brown Neto. Brown, também é Brown, Legal. mas é isso. Rogério, e me conta um pouquinho, assim, vamos sair um pouquinho da corrida, porque eu acho que ela te ajudou a encarar uma outra paixão que tu tem, que é ou se tornou, que é a montanha, né. Fala um pouquinho pra gente do como é que foi essa transição, assim, e o que que ela te ajudou nesse. Sim, ajudou bastante. Capacidade aeróbica e força, né, porque a corrida até estava lendo ontem, a Betânia mesmo me mandou, alguém me mandou, sobre a panturrilha, né, que é o segundo coração e tudo, então a gente com corrida tem panturrilha forte, acho que até foi a Rosane, minha outra irmã. E a panturrilha é o segundo coração e ela te dá também longevidade, né, alguns exercícios hoje se fala muito de treinos de força, né, que te dá esse que faz com que teu horizonte seja seja mais amplo, né. Sim. E a corrida ela capacita a gente na parte aeróbica, né, e a parte da panturrilha. Para montanha precisa muita perna, muita força, não é velocidade, mas é Uhum. é força e cabeça. E eu acho que eu digo, eu sou de uma cidade pequena do interior, né, eu digo, eu me enxergo às vezes como o personagem que Belchior cantou lá naquela música do rapaz latino-americano. Sim. Digo, eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso, sem parentes importantes e vindo do interior. É um pouco parecido isso, né. Graças a Deus o dinheiro melhorou um pouco, né, mas o resto tá tudo igual. Mas, então, e lá no interior, em Santo Cristo, eu era escoteiro. Então fui 10 anos de escoteiro, comecei como lobinho, escoteiro, sênior, fui a chefe de escoteiro, então, eu tive a oportunidade de conviver muito com mato, com natureza, acampamento, técnicas mateiras. E achei que ali começou esse gosto pela natureza, por acampar, por aventurar, né. Acho que todos nós quando pequenos a gente sonhou, eu sonhei ser astronauta, sonhei ser bombeiro, policial, tinha um monte de coisa. Depois quis ser engenheiro civil, depois virei advogado e agora sou arquibancada agora eu tô agente de jogadores. É louco a vida, né. Sim, sim. Mas, acho que ele nasceu lá atrás. E aí tem um cara que eu comecei a seguir no Instagram, tem uns colegas de corrida começaram: "Pô, tu viu esse louco aqui? O cara subiu o Everest". Eu fui ver, o cara era gaúcho. Não Aham. é que ele era só gaúcho, ele é de Santa Rosa, que é do lado de São Paulo. Não era, e como se não bastasse, tinha sido colega de faculdade da minha afilhada. Então assim, eu descobri isso depois, né. Aí eu falei com o Henrique: "Ô Henrique, pá, não sei o quê", ele disse: "Ah, vamos fazer", eh me explicou, a gente foi tomar um café, fomos conversar sobre montanha e tudo, e eu disse: "Cara, vamos fazer isso aí". Achei que me senti seguro, achei que eu estava preparado, né. Eu tinha feito antes o caminho de Santiago, foi uma experiência diferente, mas uma experiência também dura. Fiz 800 quilômetros com bota, mochila, em albergue e tudo, então me saí bem. E eu estava treinando para maratona, estava bem e tudo, e eu disse: "Aí", ele disse: "Ah, cara, fisicamente tu tá bem. A questão toda é ver se aclimata, se tu consegue", porque aí é uma questão orgânica, de tu adaptar ou não. Pessoas não aclimatam tão fácil, outras aclimatam. Então, assim, fisicamente eu estava ok, a gente marcou, era final de pandemia, a gente queria ir para o Equador, que tem os vulcões no Equador, que é muito bonito.
E lá o Equador estava fechado ainda por conta da pandemia, mas a Bolívia estava aberta. Isso foi em 23, se eu não me engano. Não, 23 já estava tudo aberto. Ou 22. 22, Sei que 22. A gente tava no meio termo, 22. de Covid, 22. teve Sim, que sim. fazer o 22. cozinho aquele, Aham. tinha que usar máscara, então tínhamos cuidado. Aí fomos pra La Paz eu fiz 5 montanhas lá. Foi bem legal, assim, a primeira é bem perto, passa La Paz, depois El Alto, que é onde é o aeroporto, e depois um pouquinho adiante tem, uma montanha que era uma estação de esqui, que se chama Chacaltaya, que hoje está abandonado, não tem mais neve, mas enfim, ali eu a primeira experiência. Aí passou um dia, 2, a gente foi para Pico Áustria, e tem um episódio duro, porque eu acabei ficando sem água, e aí fui tomar água do lago e a água estava contaminada, tive uma desinteria. Outro perigo. Frouxo, desidratei, foi horrível. E aí eu passei uns dias mal. Mas aí a gente fez mais uma montanha que eu não lembro o nome, os nomes, Aimarás, eu acho que são nomes indígenas, dos povos originários lá, pré-incaicos inclusive. Então, fizemos essa montanha e aí fomos para o Sarrama, que é um parque nacional onde tem várias montanhas, que é o Parinacota, Acotango, e a maior montanha da Bolívia, uma das maiores da América, é o Sarrama. E fizemos o essa montanha que eu não lembro, o Acotango, que são 6.080 e pouco metros, duro, mas assim, é um dia só. E a gente Já. fez o Sarrama, que aí já tem campo base, campo alto, 6.450. Nessa eu não cheguei ao cume. E também tive um entendimento e exercício de humildade e entendimento do que é diferente da corrida, a montanha. Porque na corrida, quando tu chegou, cruzou a linha de chegada, tu tá salvo, acabou, é só celebrar, pode tomar uma água, pode tomar um champanhe, alguém te acode, tira o tênis e celebra. Na montanha, tu apenas chegou na metade do caminho quando tu chegasse ao cume. Uhum. E aí tu tem que estar forte, preparado, porque a maior parte dos acidentes ocorre na descida. Então assim, e aí eu tive um exercício primeiro de superação, porque eu fui mais do que o meu guia queria, fui na primeira vez que ele percebeu que eu estava muito desgastado, ele disse assim: "Vamos desistir?" Eu disse: "Não, não vamos desistir". Aí a gente deve ter eu estava em 6.100, 6.200, não lembro, assim. A gente já estava com várias horas de escalada. Também é diferente da maratona, porque o corpo tu precisa de um preparo para muito mais tempo, em situações mais, difíceis, né. E tu tem menos oxigênio, tu tem menos, calorias, tu tem muito frio, tu tem desgaste do corpo, então, assim, é muito diferente. Aí na segunda vez, avançamos mais alguns metros subindo, eles: "Vão desistir?" Eu disse: "Não, não vamos desistir". Aí subi mais um pouco e no terceiro momento eu disse: "Se acontecer a terceira vez que ele me disser pra desistir, eu vou desistir, porque eu preciso descer. E eu tenho uma vida, lá embaixo". Né, e até usei isso esses tempos para dizer que a gente quer o cume da montanha, mas a gente não vive nela, naquele cume, a gente vive no plano, né. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa em termos de humildade, de entender que às vezes é importante recuar, importante aceitar aquele fato. E aí faltando cento e poucos metros, eu olhava o cume, assim, e dizia: "Vamos desistir?" Eu disse: "Vamos desistir". Foi duro, né, porque é um fracasso naquele momento, mas é autopreservação. A gente começa a descida e depois teve que fazer um rapel, acho que 40, 50 metros, eu já estava exaurido, assim, desgastado. Tive que usar crampon, aquelas botas de ferro, bota de 3 trim pra proteção. Então me machuquei, aquele crampon pegou na perna, foi um pouco pesado. Mas cheguei, cheguei legal. Então, assim, foi um final de expedição que eu não cheguei ao cume no Aconcagua, no Sarrama. E aí ficou com aquela vontade de voltar para a montanha, eu fiz o Aconcagua em 24, final de 24, depois de ter feito Chicago. Então eu estava super preparado, né, fisicamente preparado, e eu disse: "Agora vamos pro Aconcagua". E aí a gente sai de carro daqui com o Henrique, mais um amigo, encontramos mais um mineiro que mora em Fortaleza, que é um outro cliente da expedição. A gente chega em Mendoza, vai até pa os Penitentes e aí faz a expedição, no no parque, né, no parque do Aconcagua, e faz uma expedição de 2 semanas. Então tu tem campos base, campos médios, né, alto e tudo, e faz. Foi muito, muito legal. O Aconcagua
Só 20% das pessoas que tentam o cume conseguem. E naquele ano a gente fomos os primeiros brasileiros, um dos primeiros do ano a conseguir. E Pô. já era meados de dezembro, quer dizer, já fazia quase 2 meses, ninguém tinha chegado ao cume. Estava realmente um ano muito difícil, a gente conseguiu, foi bem legal. Bacana. Isso a gente tinha que contar com detalhe, eu prepararia porque assim, um troço foi a experiência mais dura de vida que eu tive. Dentro disso tudo aí, acho que a gente não sei como é que a gente está, mas, Ótimo. dentro desse 8,5, dentro dessas maratonas, dentro, dessa experiência da montanha, eu tenho e aí não vou te falar sobre, né, do que eu venho aprendido, sobre autoconhecimento. Como que isso tudo transformou o autoconhecimento do Rogério para o Rogério e para a vida? Eu não sei, acho que eu estou em processo eu me sinto ainda em processo de evolução, né, de querer melhorar. Mas é entender realmente que a gente é capaz de coisas, como disse, né, coisas incríveis sendo uma pessoa normal, né. Ao mesmo tempo entender que existem limitações, que temos que às vezes recuar, e temos que ter humildade, e precisa planejar, precisa Mesmo que quando a gente planeja, esse planejamento sai de mim, mas o planejamento é importante. e vem uma coisa até do estoicismo, né, uma coisa que eu gosto de ler sobre um pouco sobre estoicismo, de entender a circunstância e fazer o teu melhor, o que tu controla e que tu controla pouco, né. Aham. Mas pelo menos isso tu pode O que está ao nosso alcance, questão das controla, sim. cara, o resto O resto, por exemplo, numa maratona, o tempo, uma indisposição, um outro perigo, mas tem coisas que a gente pode controlar. poderia até, só para descontrair, mas poderia ser uma citação estoica, mas não é aquela: "A vida não tá nem aí para o teu planejamento". Talvez ela se Pouco, né? não é dos estoicos originais, mas mesmo Desderivando, né? Acho que mal comparando seria assim, é um pouco isso, né? Mas eu não tenho assim, eu sou crente, eu creio em Deus, sou católico, mas eu não tenho assim o hábito de ir à igreja ou de rezar, ler tanto a Bíblia, mas eu tenho os valores cristãos bem fortes, né, vem dos Sim. meus pais, minha mãe em especial, eh, mas eu procuro sim, ser coerente, né, com a minha vida, eh, ser verdadeiro, autêntico, coerente, né, o que eu estou sendo aqui agora, Sim, eu falando sim, como se estivesse falando sim, com amigos, sim. contando um pouco da minha vida. Eu acho que é isso que eu pretendo, assim, que as pessoas me enxerguem e vejam, né, que eu sou um cara normal, mas que posso Fazer posso fazer coisas coisas um e pouco fora da da curva curva. e é possível, né, muita coisa. Eu acho que tem um reflexo legal para mim, para minha família, para os meus filhos que me importam muito, né, ser um bom pai, ser um bom filho, alguém que seja uma referência para os meninos, para esses atletas que eu estou cuidando, que realmente seja quando eu digo a gente fala: "Ah, família Abraão", realmente eles são um pouco filhos, né. Então, assim, eu acredito que eu tenha responsabilidade sobre eles também, Sim, então porque tu acaba te envolvendo no todo, né, e entendendo também os problemas deles e as questões familiares deles, o que prejudica, tu também acaba trazendo eles para dentro de ti, é. passando os valores. Eu acho que tenho aprendido muito com eles e tenho procurado ensinar bastante. E essas experiências de vida, por mais tolas ou nonsense que possam parecer, elas enfim, eu digo assim, talvez eu talvez o jogo já esteja aos 30 do segundo tempo e eu não sei, ou aos 40, né, mas eu tô jogando, né, e tô jogando, Não, Tá no jogo. tô feliz, né. a gente nunca sabe Feliz, né. o apito É. final, a gente já sabe. Digo ali do apitar, meu, pode não chora muito que esse cara viveu bem, esse cara É o que eu desfrutou. digo, a gente sabe mais ou menos a gente sabe a data que vai chegar, É. mas a data de saída a gente não sabe, enquanto isso a gente tem que Vai seguir viver. trilhando. Eu digo e acho que tem um pouco, eu não sei de onde vem esse provérbio, né, mas é se preparar para viver até os 100, né, mas viver como se fosse morrer amanhã, Uhum, né. Ah, Tem um uhum. pouco disso, de desfrutar. E a vida fica mais leve dessa forma. E agradeço, cara, mas é legal, pô, verdade aí, que legal, sabe. Prazerzão, Rogério, prazerzão. obrigado Não por sei se vir se tem bater esse papo com a gente. eu de verdade venho aqui feliz da vida de Ah, foi demais, Que demais, demais demais. saber a tua Obrigado por história. compartilhar tua história. e sucesso para vocês aí. Grande, E a valeu. gente sabe que é muito mais do que medalha e banana, Muito. meu Deus. É, quando É. quando cruza lá, não é só uma medalha e uma banana que tem no final, né, tem Não. tem histórias de ciclo, histórias de perrengues que estão por trás, assim, tem
Aqui tem metal em cima da mesa, para quem olha. Mas cada metalzinho desse aqui conta uma história que o Rogério trouxe e abriu um pouco dessa história dele aqui com a gente. Espero que vocês tenham curtido esse papo, esse episódio com o Rogério Brown, o Mais Que Medalha e Banana. Fica por aqui. Até a gente. Falou! Tchau, tchau.